Olá a todos, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de métodos numéricos. Nesta aula sobre demanda 12, iremos falar do método de Newton-Raphson, que é utilizado para encontrar também, como método analítico, para encontrar as raízes de uma equação. Equações ditas não lineares, que é o nosso foco desde então, dessa retomada aos métodos numéricos. Bom, esse método em si, ele tem um poder de convergência melhor quando comparado ao método do ponto fixo. Você percebia que no método ponto fixo a intenção era exatamente diminuir a quantidade de processos, porém, em algumas situações, o método do ponto fixo acabou tendo mais interações do que o desejado, do que o esperado. Então, se você for comparar as resoluções das equações dos exercícios das atividades dos 4 e 5, você percebe que em algumas situações o método do ponto fixo, que foi o anterior a esse, ele tinha um poder de convergência melhor do que o método da falsa posição, e em algumas situações a falsa posição acabou sendo melhor do que ele por conta da forma de interações durante os processos. Mas aí você percebe que esse método em si, ele aumentou de forma drástica o número de interações, você consegue até comparar isso, ver exatamente quando a gente for comparar esse método com o método do ponto fixo, e tem também aí a questão é que você precisa sempre vai me dar uma convergência para uma raiz. A gente viu exatamente isso na aula passada, ao resolver a primeira questão, em que necessariamente a gente não, por mais que tenha encontrado, ter feito o processo da função φ de x, e isso não permitiu necessariamente a convergência para a raiz. Então, você tem que observar se até mesmo durante o processo de conversão, ele tem exatamente esse valor converge para um valor dentro do intervalo que você iniciou a fazer essa busca. Bom, aí para evitar essas limitações, a gente viu exatamente, a gente vai ver agora um método, que é o método de Newton-Raphson, que cobre todas as falhas do método passado. Bom, nesse caso aqui, a gente vai continuar falando dessa função φ de x, só que essa φ de x você vai encontrar ela de uma forma alternativa, usando o conceito de derivação. Então, você precisa ter domínio no cálculo anterior a esse, onde fala a questão do processo de derivações. Então, você tem uma função, você vai derivar a função f de x e vai encontrar essa função, o resultado dessa derivação, a gente vai chamar ela de φ de x, que é a nossa φ de x que a gente está utilizando para encontrar o elemento x de k mais 1, certo? Que é o elemento que a gente quer exatamente atualizar a todo momento para encontrar o máximo chegar o máximo possível a essa solução. Então, o que consiste? Você vai determinar uma função no ponto fixo, no valor de A, no intervalo de A a B. Esse valor aqui no intervalo de A a B é associado através de achado, inicialmente através de um chute, né? A gente tem exatamente essa mesma interação zero igual ao método passado. Então, você vai pegar um valor dentro desse intervalo, e aí vai associar a ela a função f de x, como a gente fez exatamente inicialmente. E depois vai verificar se dentro do intervalo que é permitido, já na primeira iteração pararia. Porém, a gente sabe que é meio improvável que na primeira iteração ele para. Então, na outra atualização, ele vai precisar de uma φ de x, que é exatamente a nossa função φ de x que a gente viu na aula passada, que ele está comportado, nesse caso, ele tem um comportamento tipo x mais a de x vezes f de x, sendo que a função a de x, ela pode ser diferenciável no intervalo de a a b, com a de x igual a zero para todo x pertencente aí ao intervalo. Nesse caso, diferente, né? Nesse caso aqui seria, faltou o símbolo diferente. Esse a de x não pode ser igual a zero, porque se for igual a zero, a gente vai cortar a nossa função f de x e a nossa função φ de x vai ser sempre o valor de x, não é isso que a gente quer, certo? Então, você percebe que na associação, você consegue, através do método de Newton, permitir que você tenha um poder de convergência maior por conta da situação em si. Que a gente vai usar o conceito da derivação. Então, a gente pega a nossa função e faz a derivação. Isso aqui seria a parte teórica, onde fala sobre as condições de convergência. Então, por exemplo, com estas condições que foram explicadas, a gente pode encontrar uma expressão em que, necessariamente, a nossa função a de x
faz o uso da derivação, ou seja, o uso das derivadas nesse ponto, e ao fazer essa derivação, o que vai acontecer? Então, você vai ver que derivando isso aqui, nós teremos algo como sendo a derivada de f de x igual a derivada de uma constante é 1, né, por exemplo, a derivada de a de x, como a gente tem uma derivada de um produto, seria o quê? A derivada da primeira função somada com a derivada da segunda função. A gente faz sempre isso quando tem exatamente isso como a regra da derivação, né? Quando eu tenho duas funções que estão sendo multiplicadas e eu quero derivar elas, eu faço o quê? Eu faço a derivada da primeira função somando com a derivada, né, a multiplicação da derivada da segunda. Então, a gente tem algo assim como esse processo. Então, como a gente sabe que nesse processo de resolução, a gente sabe que, dizendo que x é igual a x, a gente vai determinar aqui a nossa derivação, permitindo que na forma descrita, né, você pode ter exatamente a seguinte situação, olha só. Como a gente sabe que a nossa função φ de x é igual a 1 mais a de x, derivada, né, a derivada dessa função vezes f de x, mais a função a de x vezes a derivada de f de x, a gente vai ter qual situação? A gente anula esse termo aqui por conta da aproximação que você pode ter, né? Por exemplo, no intervalo. Então, você tem exatamente a anulação desse primeiro termo. E na segunda prova, você consegue determinar, por exemplo, que a nossa a de x, que seria a função a de x, multiplicada pela derivada de f de x, vai delimitar, por exemplo, uma das funções. Então, basicamente, o que é que nós podemos ter durante o processo? Que a nossa função a de x seria exatamente aqui no valor aproximado, como sendo o valor de menos 1 sobre a função da f de x, derivada. Em termos gerais, o que seria? Nós temos que substituir, por exemplo, a expressão que está, por exemplo, como a de x igual a menos 1 sobre f, a derivada de f de x, substituindo esse valor na equação que nós temos exatamente da função φ de x, que é igual a x mais a de x vezes f de x, a gente vai ter atribuição e a gente vai encontrar exatamente a nossa função φ de x como sendo a diferença no caso, como se fosse o x, né, por exemplo, menos a variação que você tem da função f de x pela derivada dela. O que significa dizer isso? A gente vai pegar, praticamente, quando a gente for trabalhar com a nossa função φ de x, a seguinte situação. A gente vai pegar a nossa função e vai delimitar ela como se fosse, vamos supor, a função seja f de x igual a 2x ao quadrado mais 5x. Aí a gente encontra, basicamente, de uma forma bem mais simples, essa função, por exemplo, você encontra a derivada dela, você pega essa função, encontra a derivada dela e vai utilizá-la durante o processo para encontrar o valor de φ de x. Como seria o comportamento da nossa função φ de x? Seria basicamente o termo anterior, menos, nesse caso, né, subtraindo com a nossa função f de x sobre a derivada da função f de x nesse ponto. Como seria isso? Conforme está explicando aqui na equação, olha só, φ de x seria x menos a função φ de x nesse ponto, dividido pela derivada da função φ de x. Então, para isso, o que a gente precisa fazer? Dada uma função, por exemplo, a gente precisa calcular a nossa função φ de x, baseada em quê? Primeiramente, a gente pega a função e deriva ela. Esse é o primeiro processo que vocês vão fazer. Depois que a gente deriva ela, o que é que a gente vai fazer para encontrar o próximo termo na primeira interação? A gente vai pegar exatamente o valor anterior, subtrair com a nossa aplicação desse ponto anterior na função f de x, dividido pela função da derivada de f de x. Possa ser que fique um pouco confuso na hora que eu estou explicando aqui, mas em geral é o seguinte, deixa eu só mostrar aqui como é que seria o processo. Eu vou, daqui a pouco eu descrevo o algoritmo, mas vamos ver só um exemplo aqui, olha só. Eu tenho exatamente aqui uma função, que é exatamente essa, que é x ao cubo menos 9x mais 5 igual a zero. Essa é a função φ de x, essa é a função f de x que a gente permite, né, nesse caso, nas atribuições, nos exercícios. Por exemplo, a gente dá uma função e pergunta se existem raízes nessa função. Então, para isso a gente precisa identificar, aplicar o teorema de Bolzano, conforme a gente viu nas aulas passadas. A gente precisa aplicar o teorema ou método gráfico para determinar se existe raízes naquele intervalo, certo? Então, uma vez que você
determina esses intervalos, a gente garante, através do método analítico, no método gráfico, que realmente existe uma raiz naquele intervalo. Então, quando a gente garante isso, a gente vai aplicar o método. Então, uma vez que a gente garante isso, e vê que a função tem esse tipo de comportamento, o que, que a gente pode fazer com o método de Newton? No método de Newton, a gente usa a função f de x para calcular exatamente o ponto inicial, por exemplo, dar um chute dentro do intervalo, vamos supor que existe um intervalo aqui, nesse caso, uma raiz nesse intervalo, né, vamos garantir que exista, o que vai ter exatamente aqui? Eu posso dar um chute inicial dentro do intervalo, por exemplo, 0,75. Então, a gente aplica esse 0,75 a essa função e encontra exatamente uma imagem associada. E aí, nesse caso, nessa iteração zero, a gente usa para referência. Às vezes ela pode parar de início, por conta que a gente pode ter chutado um valor muito próximo do realmente da raiz, e ela pararia logo de primeira. Caso contrário, o que acontece? Já na maioria das vezes a gente não consegue achar de primeira esse resultado. Aí a gente precisa utilizar os métodos como forma para encontrar essa raiz. No método de Newton, ele usa exatamente a função, essa função φ de x, para encontrar exatamente os valores que vai ser para as próximas iterações. Então, o que acontece? Para fazer isso, a gente pega exatamente a derivada da função f de x. Como f de x aqui é x ao cubo menos 9x mais 5, o que vai ser feito? A gente faz a derivação dessa função nos termos atuais. Por exemplo, aqui você vai verificar. Qual é a derivada de x ao cubo? A derivada de x ao cubo é o quê? É 3x ao quadrado. A derivada de 9x é 9, né, que a gente tira exatamente esse x. E a derivada de 5, você elimina, nesse caso, a derivada de números é zero, nesse caso, né? A gente sabe disso. Então, aqui, basicamente, seria a nossa f derivada, né, de x, que seria 3x ao quadrado menos 9. Porém, a nossa função φ de x, tem um erro aqui no slide, ela não é necessariamente igual a 3x ao quadrado. Ela usa exatamente essa fórmula aqui, que é x menos a função f de x dividido por a derivada da função f de x. Então, para encontrar a nossa função φ de x, precisamos de quê? Do primeiro termo, precisamos da imagem desse primeiro termo, que seria com base na função f de x, dividido pela imagem da derivada do primeiro termo. Posso ser que fique muita coisa, mas ela por conta de tudo isso, né, como falei, e usar a derivação, você vai encontrar o processo de uma forma mais rápida, com menos interações. Ou seja, por isso que o método de Newton, comparado com o método do ponto fixo, ele tem exatamente o poder de convergência maior. Então, tem as condições de convergência aqui que você precisa ter, nesse caso, sendo que a f de x, a derivada de f de x e a derivada da derivada de f de x, elas são contínuas no intervalo, e também aqui possa ser que a f de x, a derivada da f de x, tem que ser diferente de zero no intervalo que é associado. Então, isso tem as condições. Se a derivada aqui dentro do x, que a gente encontrou, que está dentro do intervalo, que a gente sempre encontra dentro do intervalo, se a nossa função foi igual a zero, nesse caso ele não vai encontrar por conta das condições. E também temos que dar esse x, obviamente, esse x inicial, ele precisa estar suficientemente próximo à raiz para que aconteça o processo de convergência. Por exemplo, ele não vai convergir se você, por exemplo, errar no chute, ou até errar no chute não, errar na hora quando você for associar lá nas planilhas. Vamos supor que na interpretação, o intervalo esteja de 0 a 1, por exemplo. Então, você chuta lá 0,5. Às vezes, você confunde na hora e coloca menos 0,5. O que significa dizer? Que você colocou um valor inicial que não vai convergir por conta que está fora do intervalo, porque não existe uma raiz no intervalo, vamos supor, de 0 a menos 1, por exemplo. Então, não é que sempre a forma como você utiliza encontrar atribuindo valores, ele vai encontrar. Porque, na verdade, as planilhas eletrônicas, ela usa de processos automáticos. Então, ele vai encontrar uma resposta, mas necessariamente essa resposta esteja correta. Então, tem que obedecer essas condições de convergência, certo? Como é que acontece na prática o algoritmo? Então, ele vai ter a seguinte situação. Aqui seria exatamente essa linha que está em vermelho, seria a função f de x que você esboça o gráfico.
e o que vai acontecer para a gente encontrar exatamente essa raiz. Então, nesse caso aqui, essa raiz é essa função aqui, que está um x, nesse caso, com esse símbolo de um tracinho em cima, é como se fosse realmente o ponto aproximado do valor de x, ou exato, né, se for pensar, né? Aí, aqui nós temos um intervalo que está dentro, a gente pode delimitar dentro do intervalo, e a partir desse chute inicial, a gente vai encontrar uma imagem associada. E a gente, como se fosse traçar retas, tangentes, não é tangentes, mas sim derivadas com base na função que você tem da simulação da função de derivação. Então, você encontra bem mais rápido essa raiz por conta do conceito da derivação, né? Então, esse método aqui é o mais eficiente de todos. Porém, existe outro método que a gente vai ver na aula que vem, que ele me dá exatamente essa questão de você precisar encontrar derivada, essas outras coisas. Ele tem um poder de convergência menor, porém tem essa questão de você não precisar calcular a derivada. Mas esse aqui é o melhor método que existe para encontrar raízes de uma equação. Ele é o mais rápido em si. Bom, então o que acontece? Na prática, a gente encontra de uma forma mais fácil essa função por conta da função φ de x associada a encontrar o uso uso da derivação, certo? Eu vou mostrar o exemplo na prática desse exemplo aqui, que é a função f de x, de x ao cubo menos 9x mais 5. Como é que a gente chegou exatamente ao nosso resultado, certo? Então, primeiramente, aqui eu vou pegar a nossa função, que é o x, eu vou só explicar essa, aí depois eu vou começar a mostrar, fazer a planilha do zero, certo? Alguns exemplos. Então, olha só, aqui seria exatamente a nossa função, x ao cubo, menos 9x mais 5, ele está dentro do intervalo de uma equação, essa raiz está dentro do intervalo de 0,5 a 1, e está dizendo aqui que você vai ter que encontrar essa equação com erro aqui, com a precisão de 0,001, o que significa dizer que eu tenho exatamente aqui uma raiz, né, com aproximação de 0, com 3 casas decimais eu já consigo encontrar. A gente sabe que se aumentar a precisão, você vai precisar provavelmente de mais iterações, mas é só para a gente ter uma noção de como é que acontece o método. Novamente, como todos os outros métodos, a gente precisa fazer o esboço gráfico, aplicar o teorema de Bolzano e observar se existe uma variação de sinal. Então, você consegue perceber aqui que existe essa variação de sinal entre 0 e 1, né? Por exemplo, aqui até ele deu uma limitação menor, mas geralmente, quando você vai fazer o esboço gráfico, você coloca geralmente valores assim, né? Então, você percebe que existe um intervalo aqui numa equação, no valor de entre 0 e 1, que garantia exatamente que existe uma raiz nesse intervalo. Assim também tem uma variação aqui, né? Olha só, de menos 4 a menos 3, e também de 2 a 3 existe outra raiz. Então, você tem uma raiz aqui e outra aqui. Ou seja, 3 raízes, até porque a raiz a equação é do tipo cúbica, né? Só poderia ter, no máximo, 3 raízes. Então, essas raízes você percebe que está dentro do intervalo delimitado aqui de menos 5 até 5. Uma vez que garante isso, a gente pode escolher um desses intervalos, e aí, como a questão solicitou um intervalo até menor do que solicitado aqui, aí você pode usar exatamente isso, garantindo que existe uma raiz nesse intervalo. Bom, então, a primeira situação que a gente faz é exatamente essa, verificar realmente no esboço gráfico. E olha só como poucas coisas mesmo que tem, você percebe que são poucas iterações para encontrar uma raiz, ele tem uma convergência muito alta. Então, inicialmente, como a gente colocou aqui no intervalo de 0 a 5, de 0,5 a 1, então, eu chutei inicialmente, sempre um chute inicial, porém, esse chute inicial pode ser mais preciso, por exemplo, você pode usar o ponto médio. Eita, o povo aqui faz desesperado, né? Enfim, você pode utilizar aqui a questão do ponto médio, que delimita exatamente o valor mais próximo possível dessa raiz. Então, entre 0,5 e 1, eu vou ter exatamente aqui o valor de 0,75, que é um valor que está dentro do intervalo de 0,5 a 1. Então, tem que dar esse chute inicial para garantir o poder de convergência, certo? Então, olha só. Nas condições, eu preciso, uma das condições é exatamente que o x inicial está suficientemente próximo a essa raiz para que aconteça. Se a gente colocar um valor que não está dentro desse intervalo, vai garantir com que a gente não tenha uma convergência para encontrar essa solução. Então, eu chutei exatamente o valor certo de 0,75, que é aquele valor inicial. Em sequência, a gente atribui exatamente a função f de x,
que é a função x ao cubo menos 9x mais 5, que é essa equação aqui que a gente tem, certo? Então, uma vez que a gente define essa equação, pega essa equação, a gente atribui no valor onde tem x, por exemplo, onde x é exatamente aqui 0,75, então a gente joga esse valor de 0,75 no valor de x. Então, se a gente substituir aqui 0,75 ao cubo menos 9 vezes 0,75 mais 5 vai dar exatamente o valor de menos 1, se for colocar aqui com a precisão, né, então vai dar menos 1, ponto, né, 328, por exemplo, certo? Com 3 casas decimais. E você percebe que ele não vai parar aqui porque a situação é que esse valor, né, o valor absoluto dele, não é menor do que 0,01. Então, consequentemente, ele não para. Então, na primeira interação, você percebe que ele não para. Aí, o que acontece na segunda interação é da interação 1 em diante. Aí, aqui a gente usa realmente o método. Até agora, a gente não utilizou, mas a gente usou exatamente princípios de resolução para tanto o método ponto fix como esse aqui utiliza esses mesmos princípios. Então, o que acontece daqui em diante é o método em si que vai ajudar a encontrar essa equação de uma forma mais rápida ou não, dependendo também do poder de convergência dela. Então, no método de Newton, o que acontece? A gente precisa encontrar esse outro elemento aqui baseado em 3 coisas, nesse caso, para o de Newton. A gente precisa do valor anterior, que é esse aqui. Precisamos também encontrar a nossa função f de x, a derivada de f de x, e para isso a gente precisa fazer da seguinte forma, olha só. A gente deriva essa função, tipo f de x ao cubo menos 9x mais 5, sabemos que a derivada dela vai ser o quê? A derivada disso aqui vai ser 3x ao quadrado menos 9. Então, isso aqui seria a função f derivada de x, não de f de x. Então, se a gente tem essa função derivada, o que acontece? Então, eu tenho uma função f de x, a função derivada, e agora com esses valores a gente consegue, com essas duas funções, com a f de x e a nossa função f' de x, a gente consegue achar o nosso valor x de k mais 1, que é o valor da próxima interação, que é esse valor aqui que eu vou colocar em azul, por exemplo, certo? Então, esse valor aqui depende exatamente do valor anterior, que é esse valor aqui, conforme está especificado aqui na equação. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Eu tenho exatamente a seguinte situação. Eu tenho aqui o valor de x de k, que é o x de k anterior. A gente está encontrando exatamente o k, quando o k exatamente é igual a zero. Então, o que acontece quando o k é igual a zero? A gente vai achar aqui o elemento seguinte, seria 0 mais 1. Então, a gente precisa do elemento do x de k. Quem é o x de k? É exatamente o x de 0, que é o ponto 0,0.75, que é o valor inicial. E a gente aplica exatamente com o valor de k igual a 0. Então, o que acontece inicialmente aqui, para a gente achar o x de 1, seria exatamente, ele depende exatamente, exclusivamente dos valores anteriores a ele, né? Olha só, depende do valor de 0, aplicando exatamente nas funções, né, dentro da função f de x e na função da derivada de f de x. O que consiste, naturalmente, que esse valor, né, do x de 1 depende exatamente do valor anterior. Então, 0,75, a gente substitui isso aqui por 0,75, por exemplo, menos o valor da f de x, ou seja, desse valor de 0,75, com a derivada de 0,75 nesse ponto. Então, o que acontece? Ele tem exatamente, a gente pode usar o uso das fórmulas para encontrar isso de uma forma mais rápida, mas se fosse fazer manualmente, o que seria fazer? Você aplicaria, para encontrar esse próximo termo da iteração, você precisaria calcular a função f de x dentro desse ponto aqui. Além disso, do próprio ponto, a gente vai precisar dele, né, para calcular o valor anterior, o valor seguinte, e também aplicar esse 0,75 também na nossa função f de x, o que significa dizer que a derivada é importante também durante o processo para fazer exatamente a divisão desses dois valores. Então, o que acontece em sequência? Aqui vocês precisariam aplicar a função f nesse valor, seria exatamente 0,75 elevado ao cubo, menos 9 vezes 0,75 mais 5, dividido por quem? Por 3 vezes o valor de 0,75 ao quadrado menos 9. Fazendo esse processo, a gente encontra um resultado. Então, isso aqui fazendo de forma, usando as planilhas, né, deixa eu ampliar aqui para vocês verem. O que acontece aqui nessa forma? A gente associa como se fosse o termo anterior, né, olha só, o termo anterior que é
a célula B2, que é esse termo anterior aqui, que é o valor de 0,75, menos o valor da aplicação. Como aqui nesse caso a gente já tem esse valor, né, intrínseco, né, por exemplo, a gente não encontra durante o processo realmente a nossa função f de x, não precisaria repetir novamente a equação, dizendo que esse valor aqui é a célula ao cubo menos 9 vezes o valor da célula mais 5. Então, a gente só se refere exatamente à célula, essa célula aqui C2, que já é o resultado quando a gente aplica exatamente, por exemplo, se a gente encontrar a f de 0,75 é exatamente esse valor aqui. Então, a gente exatamente tem assim, a seguinte situação. Vai ter 0,75, esse valor aqui equivale exatamente a menos 1,3281, por exemplo, e divide esse valor pela função da derivada. Então, você poderia exatamente aqui, se vocês quisessem colocar uma outra aba, uma outra coluna com essa função f de x, poderia, mas você poderia fazer isso aqui de forma automática, fazendo da seguinte forma. Olha só como é que eu fiz. Eu peguei exatamente o quê? Igualei isso aqui ao termo anterior. Deixa eu fazer para vocês, olha só. Eu igualei isso aqui ao termo anterior, subtraí isso aqui, igualei, né, que é uma fórmula, esse termo anterior, menos, eu vou colocar entre parênteses, porque eu vou delimitar exatamente a derivação, uma conta que eu tenho que dividir primeiro. Então, eu divido quem? Eu divido exatamente o termo anterior, que é justamente da imagem do termo anterior, dividido pela aplicação da derivada desse ponto. Então, qual a função da derivada? É exatamente 3x ao quadrado menos 9. Então, seria o quê? 3 vezes o valor de x ao quadrado, eu vou usar a função pol, de quem? Do valor da célula anterior elevado ao quadrado. Depois subtrai isso aqui com 9. Bom, essa seria exatamente a função de associação, e a gente encontra exatamente, tem um erro aqui para ainda, que eu estou, primeiramente, eu estou dividindo, né, isso aqui eu tenho que multiplicar primeiro, isso aqui eu multiplico 3 vezes a função do x ao cubo, menos 9, e para garantir isso tudo, eu vou fazer isso aqui, né, olha só, a questão da precedência. É interessante colocar sempre os parênteses para evitar que ele faça uma operação diferente. Por exemplo, dividir primeiro para depois subtrair. Então, aqui eu vou garantir, acho que talvez algumas situações permitem que você erre a questão por conta disso. Veja só o que aconteceu. Se eu não tivesse colocado essa precedência dos parênteses, o que iria acontecer? Ele iria dividir o C2 por 3, por 3, depois iria multiplicar pela função pol, que no caso seria o valor do termo anterior ao quadrado, depois subtrair com 9. Aí você percebeu que deu um resultado totalmente estranho. Então, para isso, a gente garante que primeiro a gente vai resolver a função pol, que é exatamente pegar exatamente o valor do termo anterior elevado ao quadrado, depois multiplica por 3 e depois subtrai com 9. E por isso, por fim, a gente divide o valor anterior por esse valor em si. E a gente encontra exatamente esse resultado. Então, deu exatamente 0,5684, por exemplo, para uma primeira convergência. Em seguida, a gente aplica a nossa função f de x novamente nesse ponto, que é basicamente você rachar esse intervalo aqui para baixo, que você aplica novamente a função f de x, que é exatamente essa função da célula vezes a célula 3 vezes, depois subtrai o 9 com o valor da célula, né, multiplicado, depois soma com 5, certo? Então, seria exatamente isso que a gente fez. E por fim, a gente vai verificar se esse erro, né, para a parada, se esse erro aqui ele é menor do que 0,01. Quando, nesse caso aqui, como ele é realmente, ele não é menor, ele não para, então ele não para nessa primeira iteração. Aí o que acontece, sequência é um processo automático, que uma vez que a gente exatamente garante que encontra exatamente a função sempre do valor dependendo do termo anterior, olha só, se a gente for para agora o k igual a 1, o que acontece? A gente vai achar agora o x de 2, né, nesse caso, que vai referir exatamente ao x do x de 1, né, refere exatamente ao x de 1. Então, o que significaria dizer? Para achar o termo anterior, o segundo termo, que é o x2, ele depende do termo anterior, que é o x1, menos a função de f desse valor de x de 1 sobre a divisão, na verdade, aqui da derivada desse termo. Então, a gente vai precisar fazer o quê? Referir ao termo anterior, da mesma forma, só, referir-se ao termo anterior, vou fazer novamente para vocês verem, olha só, referir ao termo anterior,
subtrair esse valor aqui pela divisão de quem? Da função f nesse valor anterior, que é exatamente esse valor que a gente já tem aqui, dividido por quem? Pela derivada desse ponto, que seria exatamente, novamente, a gente coloca a questão da precedência dos parentes para garantir que ele vai resolver as coisas por uma coisa por vez, né? Então, a gente multiplica 3 vezes quem? Vezes a função π, o valor da cédula, né, elevado ao quadrado, e em sequência, subtrai isso aqui por 9, para garantir que ele está multiplicando todo, eu vou primeiro colocar essa precedência, né? Então, perceba que ele está resolvendo isso aqui primeiro, depois multiplica por 3, eu vou garantir que está multiplicando por 3, a gente sabe que multiplica primeiro, mas eu vou colocar essa garantia, subtrai com 9, e em seguida divide novamente o valor pelo termo anterior. Então, você percebe que tem exatamente essa convergência, e aí, no caso aqui, a nossa função f de x, que é a nossa função original, aplicada a esse ponto, vai me dar exatamente um valor de 0,001, que é menor do que o valor do erro absoluto. Então, perceba que, nesse caso aqui, a gente conseguiu encontrar com 3 interações, né? A gente conta a interação 0, mas, necessariamente, 3 interações a gente consegue achar. Comparando, deixa eu pegar aqui a comparação do método anterior a esse, acho que eu fiz essa equação. Só para a gente ter uma noção do poder de convergência desse método. Então, aqui no método do ponto fixo, nós teremos a seguinte situação. No exemplo... Acho que é o exemplo 1, né? Não, equação... Essa aqui, olha só. No exemplo 1, que é exatamente o que a gente utilizou, ele utilizou no método ponto fixo cerca de 5 iterações. Então, já no método de Newton, você utilizou apenas 3. Então, percebe que você tem exatamente o poder de convergência mais alto quando comparado no método ponto fixo por conta da situação, né, do uso da derivada. Então, esse tipo de comportamento, ele encontra mais rápido por conta justamente desse processo, permitindo assim que você tenha exatamente uma raiz de uma forma mais rápida, né? E você percebe que dá o mesmo resultado, porém, com a convergência mais rápida, certo? Então, a gente vai mostrar outros exemplos aqui para a gente ampliar o leque e também vai começar a fazer a planilha do zero, certo? Então, eu vou pegar esse exemplo aqui, que é a nossa... o 4x menos e elevado a x igual a 0. Ele diz que tem duas equações, nesse caso de 0 a 1, né? E 2 a 3, eu vou usar o 0 a 1 com esse erro, e precisamos encontrar a nossa derivada, né? A gente não chama ela de φ de x inicialmente, mas seria a nossa função f derivada de x. Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. F derivada de x. Então, eu tenho exatamente a nossa função, porque a nossa f de x é exatamente essa, né? Olha só, f de x. F de x igual a 4x menos elevado a x, e essa aqui é a função f de derivada. Quando a gente deriva, por exemplo, isso aqui, o que acontece? A derivada de 4x é 4, e a derivada de e de x é o próprio e de x, né? A gente tem isso aqui como derivação. Bom, então, se a gente tem exatamente essas informações, e a gente usa, novamente, essa aqui eu não vou explicar, não vou precisar fazer do zero, mas que já sabe fazer, que seria exatamente aplicar o valor de menos 1 até 5, e você aplica a nossa função f de x. Então, vamos supor aqui que eu tenho exatamente isso aqui zerado, aí vocês vão fazer como? Vocês vão colocar isso aqui igual a 4 vezes o valor da cédula, menos o valor de EXP, que é o valor, que é um volume de óleo, né, elevado a um expoente. Então, EXP, que é a função, elevado ao expoente, que é o próprio valor da cédula. Feito isso, você encontra exatamente os valores, né, você arrasta isso aqui para baixo, e encontra exatamente as raízes, os valores atribuídos. Então, você consegue perceber que existe uma variação de sinal aqui no intervalo de 0 a 1, que a gente realmente já solicitado na questão,
e você percebe que aplicando o teorema de Bosão, você consegue aplicar, ver que existem sinais contrários, então garante que existe realmente uma raiz nesse intervalo. Bom, então, depois disso, o que vai acontecer? Você vai perceber que nesse intervalo, ele precisa justamente aplicar o método, né? A gente garante que existe realmente um intervalo nessa equação, e aí eu vou explicar do zero como é que seria essa construção dessa planilha, certo? Deixa eu só apagar aqui para vocês verem. Vocês vão fazer exatamente, precisar de 4 colunas, sendo que vocês podem utilizar as planilhas já prontas, né, que já está disponível no meu site, mas você tem exatamente a seguinte situação. Eu tenho exatamente a primeira coluna, que seria a K interações, a segunda coluna, que seria encontrar o termo x de k mais 1, ou seja, o termo que a gente está atualizando justamente verificando a nossa função, e a nossa função, na terceira coluna, exatamente a nossa função f de x, que é a nossa função que é dada. Por exemplo, f de x igual, nesse caso aqui, f de x igual a 4x menos e elevado a x. Então, essa é o número de Euler, né, elevado a x, ao elemento x. E a parada seria exatamente verificar se ele pararia ou não. Então, isso seria as condições do algoritmo, né? Tipo, inicialmente, o processamento e em seguida o critério de parada. Então, para o critério de parada, é verificar se esse valor aqui que a gente atribui é exatamente menor do que 0,01. Caso contrário, se esse valor for menor, ele para, caso contrário, não. Ele continua o processo. Então, o que acontece? Aqui, nesse caso, o valor, inicialmente, nesses métodos, a gente usa um ponto médio associado ao valor do intervalo. Como o intervalo aqui consiste de 0 a 1, então a gente vai dar um chute inicial de 0,5. Dessa forma. A precisão aqui é 3 casas decimais, então já está com 3 casas decimais, mas caso não esteja, você pode aumentar ou diminuir aqui, apertando um desses dois tipos de números, né? Nesse caso, ou aumentar a precisão de casas ou diminuir, certo? Então, eu estou aumentando aqui, deixou em 3 casas decimais. Então, esse aqui é o valor inicial. A nossa função f de x de k seria aplicar o valor do valor que você atribui, você coloca uma igualdade e associa o termo anterior, ou seja, 4, que é a nossa função f de x? 4x, são 4 vezes o valor da cédula, então 4 vezes a cédula, você coloca asterisco, o valor da cédula, subtrai esse valor por quem? Com exp, que é um número de Euler, da cédula. Dessa forma, você encontra exatamente o valor da nossa função f de x, certo? Então, você percebe que quando x é igual a 0,5, a nossa imagem vai ser 0,351, que é exatamente a aplicação do valor de x, onde tem x eu substituo por 0,5. Então, 4 vezes 0,5 menos e elevado a 0,5 vai dar exatamente quem? 0,351. Para verificar justamente se para, exatamente você vai aplicar uma função matemática, isso aqui já está presente lá nas planilhas, você coloca igualdade, se o valor absoluto, que é um valor encontrado, né, desse valor aqui, for maior do que 0,001, você já poderia colocar só isso. Se esse valor absoluto for maior do que 00,1, ele coloca true aqui, porque a resposta padrão, geralmente, é que é uma pergunta que está sendo feita. Quando ele fala ser maior, diferente, igual, aí ele tem exatamente uma resposta. A gente, quando faz essa pergunta, por exemplo, se eu disser assim, x é maior do que 5, se x for 7, a resposta é verdadeira, ou seja, é true. Então, nesse tipo de perguntas, ele só tem duas respostas, verdadeiro ou falso. Então, ele já me dá true aqui como resposta. Mas aí eu poderia melhorar isso aqui, e eu fiz isso lá na planilha, coloquei uma condição, coloquei se esse valor absoluto for igual a 0,1, ele retorna aqui, caso verdadeiro, olha só, ele dá até uma dica, né, do exemplo, se isso aqui for verdadeiro, eu coloco dizer que sim, para vir em português, por exemplo, certo? Mas isso aí é só se vocês quiserem, ou utilizar o próprio recurso. A resposta são duas respostas, nesse caso, um para verdadeiro e outro para falso. Então, a primeira resposta seria para sim, verdadeira, e a outra resposta seria não para falso. Nesse caso aqui, ele apareceu agora, ao invés de true, apareceu sim, certo? É só isso mesmo. Na verdade, aqui, esse valor tem que ser menor, né? Não é maior. Então, o critério de parada é exatamente esse. Acho que talvez eu errei somente o sinal, ao invés de ser menor, eu coloquei maior, certo? Mas seria menor. Bom, então, uma vez que a gente define essa equação, você percebe que você pode utilizar
essas duas equações aqui para G+. Então, você pode já automatizar e você pode rachar para baixo depois, certo? Então, ele vai rodar com base no termo anterior. Bom, então o que acontece em sequência? Até aqui a gente usa os mesmos princípios, tanto do método ponto fixo como o método de Newton-Raphson, até aqui são iguais. O que muda de um para o outro é exatamente para encontrar esse valor x de k mais 1. Já na equação, nesse caso aqui, ele usa exatamente essa fórmula, que é x de k menos f de x de k sobre a derivada de f de x de k, que refere exatamente o quê? Para encontrar esse valor aqui, que eu vou colocar em laranja, eu preciso desse valor aqui, que está em amarelo, em vermelho claro, e esse outro valor aqui que está em amarelo. Então, eu preciso exatamente desses dois valores e também da aplicação do termo anterior, que é esse termo aqui, que está em vermelho, aplicado na nossa função da derivada. Então, como você percebe que esse x de k, que é exatamente esse valor aqui, que é 0,5, então a gente já usa essa célula, então a gente já se refere a ela. E também aqui uma subtração, então subtrai isso aqui, né, olha só, subtrai o primeiro, quer dizer, divido o primeiro, para depois subtrair com o valor do termo anterior. E aí, o que está entre colchetes, né, nesse caso, seria exatamente a nossa função f de x sobre a derivada dividido pela derivada da função nesse ponto, a derivada de f de x desse ponto. Então, x de k aqui é o termo, 0,5. Então, seria o quê? É f de 0,5 dividido pela derivada de f de 0,5. Então, basicamente, a nossa função f de 0,5 já tem que referir exatamente essa cédula aqui, que é a cédula C20, por exemplo. E aí a gente pode usar esses elementos para encontrar essa equação. Então, você vai colocar o igual aqui, certo? Vai referir exatamente a célula anterior, subtrair esse valor aqui pelo quê? Pela função da cédula, que é a célula C20, nesse caso aqui, certo? A gente usa ela, porque já é o valor da resposta atribuída à nossa função f de x no valor de x de k. A gente não fez exatamente isso no processo, a gente sabe que quando você vai olhar a célula C20, esse f de x de k mais 1, no k igual a zero, é exatamente referindo ao ponto da f no valor de 0,5, ou seja, quando a gente encontra exatamente a f de 0,5, a gente coloca o quê? X em 0,5. Então, nesse caso, seria 4 vezes 0,5 menos elevado a 0,5. Então, é exatamente isso que acontece, certo? Então, eu estou me referindo exatamente esse valor da cédula, então, de forma automática. Então, esse valor aqui está sendo dividido por quem? Pelo valor de quem? Da f' de x, ou seja, a derivada. Quem é a derivada? 4 menos e elevado a x. Então, ficaria como? Ficaria 4 menos o valor de exp, é uma função, né, referente à cédula anterior. Dessa forma, e aí, você me refere exatamente a 4 menos exp da cédula, e aí eu coloquei aqui entre parênteses, olha só, esse parênteses aqui, né, esses dois parênteses para delimitar que eu estou trabalhando primeiro a divisão, resolvendo esse cálculo primeiro para depois pegar a célula C20 e dividir por ela, nesse caso. E é isso, né? Então, a gente encontra exatamente esse resultado aqui de 0,351. Então, nesse primeiro processo, a gente consegue achar exatamente esses três cálculos, aí o restante agora é automático. Uma vez que a gente consegue fazer exatamente tudo isso aqui bem correto, aí é só você arrastar isso aqui para baixo e fazer isso aqui para o G+, olha só. Ele vai parar em algum momento. Então, ele parou exatamente logo aqui na segunda interação. Mas o que está acontecendo aqui? Eu fiz isso aqui de forma automática, mas a explicação é que a gente encontra exatamente esse valor aqui com base nessa equação, né, que a gente encontrou exatamente x de k menos f de x de k sobre a derivada de f de x de k, e encontra novamente um valor dentro do valor atribuído de f de x de k mais 1. Então, a gente fez exatamente isso e encontrou exatamente esse valor de menos 0,018, né? Então, ele não parou exatamente aqui, porque esse valor aqui não é menor do que 0,01 com o seu valor absoluto. Depois disso, a gente rodou uma nova iteração, ele precisou exatamente do termo anterior, para se referir exatamente a esse termo, então ele vai atualizando, né, com base neles. Por exemplo, aqui, o x de k, o x de 2, por exemplo, ele vai depender de quem aqui? Deixa eu só copiar aqui. O x2 vai se depender de quem? Para encontrar esse termo aqui, que tá, eu vou colocar aqui em laranja, certo? A gente acha como?
Então, para achar esse x2 aqui, que é esse termo em laranja, é o quê? Eu vou depender do termo anterior, que é o x1, menos a divisão da derivada, né, de f de x, no caso da função f de x de 1, menos, dividido pela derivada da função no ponto x1. Quem é x1? É o valor que está aqui em vermelho. Então, eu vou me referir exatamente a esses valores. Então, quem seria, a gente substitui onde tem exatamente o 0,351. Então, se você fosse fazer manualmente, vocês encontrariam exatamente dessa forma. Então, você precisaria do 0,351, aplicaria a função f nesse ponto, e depois fazia a aplicação desse ponto da derivada. E encontraria um resultado. Bom, aqui, talvez muitas coisas que eu esteja explicando fiquem embutido por conta do uso das fórmulas automáticas. Se bem que se você fosse fazer isso manualmente, era mais interessante por conta que você iria praticar mais, né? Porque você reforçaria muito a questão do seu cérebro. Porém, como são muitos processos, muitas interações, você iria perder muito tempo, ia demorar bastante para encontrar esses valores. Então, o uso das planilhas ele serve justamente para afastar esse processo, mas vocês precisam entender o que está acontecendo por trás dessas formas. Então, aqui, tudo isso aqui que eu estou fazendo, em pouco tempo, em 5 minutos, eu resolvi cerca de 20 questões na aula na atividade de estudo em menos de 1 hora, para você ter noção. Então, se eu fosse fazer isso aí manualmente, eu acho que levaria cerca de umas 5 horas ou mais, e poderia até errar as questões. Praticar manualmente, obviamente, você aprende muito mais, obviamente, você não tem nem como comparação. Mas, como a gente está num processo automático, então, isso aqui, às vezes, você acaba... o uso das planilhas ele é bom por conta disso, né? Porque você encontra de uma forma mais fácil, mas, às vezes, você pode, às vezes, se privar do conhecimento a priori, né? Se você for praticar de fato. Se você praticasse isso de fato, fosse fazer esse cálculo manualmente, pelo menos uma única vez, e tentar entender esse processo, acredito que vocês conseguiriam destrinchar mais facilmente o uso das planilhas. Então, o que está acontecendo aqui, somente em uma cédula, por exemplo, envolve muitos cálculos. Olha só, o que tem só nesse cálculo aqui. Eu me refiro exatamente ao termo anterior, subtraio com a diferença, faço a subtração da diferença, nesse caso, da divisão da célula anterior, que é a F de 300, F de 0,351, né, 351, dividido pela derivada desse ponto. Então, você consegue perceber que são várias equações que estão embutidas em uma única cédula. Porém, todo esse cálculo aqui, você poderia fazer manualmente e ver que realmente é um cálculo cansativo, certo? Então, mas aí, nesse caso, é só para vocês entenderem que com 2 iterações nesse exemplo, você encontraria de forma mais fácil. Por exemplo, utilizando o uso desses recursos, certo? Bom, para a nossa aula de hoje, a gente mostrou exatamente esse exemplo. Tem outros exemplos aqui da nossa planilha. Por exemplo, essa aqui, a gente usa o e elevado a x menos x ao quadrado mais 2, no caso mais 4, por exemplo. Você tem exatamente um valor atribuído a esse intervalo, que a gente viu que está entre menos 3 e menos 2, com uma precisão maior, e aí a gente precisa calcular a derivada. Aí vocês precisam calcular a derivada de e de x, que a derivada de e de x é o próprio e de x, a derivada de x ao quadrado é 2x, e a derivada de 4 é 0. Então, a gente usa exatamente essa aqui para encontrar a nossa função f' de x, né, nesse caso. Exatamente esse valor, né? Então, sabemos que exatamente nossa função f de x é essa. Então, se a f de x é essa aqui e a derivada é essa outra, a gente consegue achar, a partir dessas informações, praticamente o valor, né, da nossa função, atribuindo exatamente o poder de convergência a ela, certo? Então, com base nessas informações, a gente consegue achar, por exemplo, essa equação, né, que deu exatamente aqui no valor de menos 2,003. Como a gente chegou a esse resultado? A gente pegou exatamente um valor do ponto médio aqui de menos 3 a menos 2, achou exatamente o valor menos 2,5 como ponto médio, e em seguida aplicou nesse intervalo a nossa função f de x. A nossa função de f de x é essa, né? Olha só, e elevado a x menos x ao quadrado mais 4,
O que acontece aqui? A gente refere exatamente a nossa função EXP da cédula, menos o valor da cédula vezes a cédula, mais 4. Então, é exatamente isso que a gente fez exatamente aqui. Então, multiplicou os elementos por ela mesma, nesse caso, e encontrou exatamente esse valor negativo, não tem problema nenhum. Mas aí você percebe que, nesse caso aqui, ele não para exatamente por conta da precisão. Então, obviamente está um valor muito alto, se a gente colocar em módulo vai dar mais de 2 unidades, e aí, obviamente, ele não vai parar na primeira iteração. Porque provavelmente esse valor está bem mais próximo de 2 do que de 3. Então, você percebeu que 2,6 foi um ponto médio que tendenciou um pouco essa resposta para ele me dar exatamente a um poder, né, inicialmente baixo. Né? Mas aí depois, nas outras iterações, você consegue perceber que está convergindo mais rápido. Bom, então, em sequência, o que acontece? A gente atualiza esse outro termo aqui, né, que é o x de 1 referente ao termo anterior, sempre o termo anterior subtraindo pela divisão da f de x sobre a derivada nesse ponto. Então, a gente fez exatamente isso aqui, né, olha só, pegou exatamente o valor da célula, que é o valor da célula B20, olha só, o B20, subtraiu pela célula C20, dividido pela expressão da função derivada, que é exatamente o quê? É xp menos 2 vezes o valor da célula. Então, está sempre se referindo exatamente a esses termos, e a gente consegue achar exatamente de forma automática os processos, né? Então, até aqui você tem que prestar muita atenção, até essa primeira parte, você precisa prestar atenção bastante nos detalhes, e aí, em sequência, pode ser feito automaticamente, mas lembrando que sempre está fazendo o quê? Está sempre atualizando esse valor da função, do valor do φ de x, que é o x de k mais 1, baseado nessa questão do termo anterior, menos a divisão, é sempre isso aqui, né? Sempre isso que você tem que levar em consideração. Sempre vai estar a resposta nessa coluna, né? Nessa coluna que está em vermelho. Então, aqui, poderia também se colocar vermelho lá na hora de você fazer, para se delimitar que a resposta está nessa coluna. Certo? Então, é exatamente isso. Mais 2 exemplos, só para a gente ver a noção aqui. No exemplo 4, por exemplo, dá o x menos o cosseno de x, com o erro aqui, no caso, um erro também maior, e está dando no intervalo 0 a 1, a gente aplica novamente o método gráfico, o método analítico, e percebe que existe realmente um intervalo, uma raiz no intervalo 0 a 1. Uma vez que a gente garante isso, dá um chute inicialmente, então, por exemplo, aqui entre 0 a 1, o chute inicial é 0,5, e aplicamos novamente a função de f de x, que é x menos o cosseno de x nesse valor. Então, seria quem? Para encontrar nessa primeira iteração 0, seria exatamente quem? 0,5 menos o cosseno de 0,5, que dá essa resposta aqui, menos 0,377. Então, uma vez que a gente consegue inicialmente fazer isso, aí a gente pergunta se ele para ou não, como a precisão aqui é maior, ele não para, obviamente. Depois, sequência, a gente usa o método. Aí, o que consiste o método? Você precisa calcular a derivada da nossa função f de x. Se a nossa função f de x é igual a x menos cosseno de x, qual seria a derivada dela? A nossa derivada é exatamente quem? A derivada seria f' de x igual a x menos cosseno de x. O que vai acontecer em sequência é que a derivada de x seria 1 e a derivada de cosseno, de menos cosseno seria mais seno. Então, a derivada aqui seria exatamente quem? F de x igual a 1 mais seno de x. Então, com essa resposta, com essas duas coisas aqui, né, a gente consegue achar também, com essas informações a gente consegue achar a equação. Bom, então como é que seria exatamente isso? Aqui eu vou me referir à nossa função como sendo o valor ponto mais 0,5, a gente já fez essa primeira iteração, aí depois na iteração 1, o que vai acontecer? Esse valor aqui vai ser atualizado com base no termo anterior, menos novamente com a função f de x e com a função da derivada, que seria exatamente 1 mais o sin, nesse caso sin seria seno, né? Mais o seno da célula. Então, perceba o que está acontecendo aqui, que eu estou me referindo a B20 menos C20 dividido por 1 mais o seno da célula B20, que é justamente a célula do termo anterior. Então, a gente consegue achar exatamente esse termo, né, dentro dos valores aqui obtidos, então você consegue achar esse valor aqui, ele aumentou o valor de x de k mais 1 para 0,75, e a convergência me deu exatamente aqui que, quando a gente aplicou a nossa função f de x novamente, que seria a função x menos o cosseno de x, ele não parou exatamente nesse valor. Então, você tem exatamente aqui nessa primeira iteração, ele aproximou mais um pouco do valor original, mas precisou de fazer outras iterações, ele parou aqui na terceira iteração.
Comparando esse método aqui com o método do ponto fixo, você percebe que ele tem, olha só, quantas interações? 33 interações para você achar essa resposta. Já aqui, você com poucas interações, com 3 interações, você achou essa resposta. Então, dando exatamente as vantagens desse método comparado ao método anterior. Só para finalizar nossa aula, mais um exemplo, olha só, nós temos o valor de e elevado a x, menos 3, mais o cosseno de x, essa aqui é a nossa função f de x, ele diz que tem um erro, tem uma equação no intervalo de 0 a 1, e a precisão aqui de 0,01. Então, a gente aplicou o método analítico, o método gráfico, e percebeu que realmente existe uma raiz nesse intervalo. Uma vez que garante isso, aplicamos o método. Então, a gente precisa aplicar a nossa função, nesse caso, a função é essa, olha só, f de x, igual a elevado a x, menos 3 cosseno, menos 3, mais o cosseno de x, aí, aplicando a derivada, o que a gente vai achar? A derivada desse ponto seria como? A derivada de x é o valor de e de x, a derivada de menos 3 seria exatamente 0, e a derivada de cosseno seria menos seno. Então, a resposta seria exatamente assim, né, olha só. F' de e elevado a x menos o seno. Então, essa aqui seria, com essas informações a gente consegue achar a equação, a raiz nesse intervalo, e a partir do momento em que dá um chute inicial entre 0 a 1, por exemplo, dá um chute de 0,5, aplicou nossa função f de x, que é exatamente xp da cédula, menos 3 mais o cosseno da cédula, então você percebe que ele não vai parar nessa primeira iteração. Novamente, a iteração 1 me refere exatamente a essa fórmula aqui que a gente achou, né, que é exatamente, achou não, que é dada do método, que é xk menos f de xk sobre a derivada de f de x de k, então significa dizer que esse valor aqui é obtido através de quem? Da atualização do termo anterior, menos a aplicação desse termo com a função f de x sobre a derivada desse ponto de 0,5. Então, significa dizer o quê? Que a gente aplica exatamente 0,5 menos f de 0,5 dividido pela derivada de 0,5. Nesse caso, de f com f, nesse caso aqui, derivando com o valor de 0,5. Então, a gente aplica com essas duas equações, precisamos aplicar novamente o 0,5 tanto a esse valor aqui como a essa. Como já tem justamente a aplicação do 0,5 dessa equação, o resultado é esse aqui, então não precisamos fazer novamente essa fórmula. Só basta fazer o jeito que a gente fez aqui, olha só. Pegou o valor da cédula anterior, menos o valor da cédula C21, que refere exatamente ao resultado da função f de x, dividido pela função da derivada, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, olha só. Pegou exatamente o valor de exp menos o seno do valor da cédula, que é exatamente esse aqui, olha só, exp, que é o elevado a x menos o seno de x. Então, essa fórmula está intrínseca aqui nesse momento que a gente acha, referindo exatamente ao ponto 0,5. E aí a gente atualiza esse valor para 0,905, permitindo exatamente que encontre um valor, atualizando exatamente esse valor relacionado ao termo anterior. Novamente, a gente aplica os processos e encontra esse caso aqui uma resposta como 0,850. Comparando só brevemente com outro método, a gente rodou isso aqui com 12 interações. Então, perceba que 3 interações comparado com 12, ele melhorou bastante, significativamente, o processo de encontrar essa resposta por conta disso. A questão, a limitação desse método em si está para encontrar a derivada. Nem sempre é tão fácil encontrar a derivada de um termo, mas eu coloquei equações que permitem vocês acharem lá nos exercícios sem dificuldade nenhuma, certo? Bom, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado por demais dessa aula e nos vemos até uma próxima.